Boa tarde. Boa tarde, Wellington. Boa tarde, Maiara. Boa tarde, Débora. Já enviei a solicitação para o professor Fabrício para a gente começar a nossa live de hoje. Aguardando. Boa tarde, Filó. Só um minuto que caiu a conexão do professor Fabrício, ele vai entrar aqui. Hoje nós vamos bater um papo sobre estudos de microplástico em estômago de peixes marinhos. Estou só aguardando o nosso convidado de hoje, que é o professor Fabrício. Boa tarde, Nayane. Por enquanto, a gente vai aguardando as pessoas entrarem na nossa live. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Mandar a solicitação para o professor Fabrício novamente. Boa tarde, quem está entrando agora. Estou aguardando o professor Fabrício conectar para nós começarmos. Boa tarde. Boa tarde, professor Fabrício. Boa tarde, Paty. Boa tarde, gente. E aí, estão todos ouvindo bem? Meus comentários sumiram aqui agora. Deixa eu ver aqui para voltar. Pronto, voltou. Então, boa tarde a todos. Já são 15 horas. Nós combinamos hoje uma live para conversar com o professor Fabrício. Para quem não me conhece, eu sou a professora Patrícia. Sou professora no curso de Engenharia de Pesca do Campus 8 da UNEB, Paulo Afonso. Trabalho com peixes marinhos e peixes de água doce. E nós hoje vamos bater um papo com o professor Fabrício sobre estudo de microplástico em estômago de peixe. Eu gostaria, Fabrício, que você se apresentasse rapidinho para a gente começar o nosso bate-papo. Bom, tô vendo que tem um monte de gente conhecida, tem alguns que não. Eu sou Fabrício Freitas, né? Na verdade, meu perfil não tem meu sobrenome, mas eu sou engenheiro de pesca. Eu sou engenheiro de pesca e mestre em recurso pesqueiro e aquicultura pela Federal Rural de Pernambuco e minha graduação na própria universidade do estado da Bahia. Então, a gente já tem 8 anos, né, Paty? 8 anos 8 anos. de atividade na universidade, mais um tempo também da graduação e do mestrado que a gente já atuava junto em algumas atividades. E aí, quando da UNEB, a gente resolveu fechar parceria e trabalhar junto. Então, de forma resumida, é isso. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho, esse é um trabalho que particularmente eu e Fabrício desenvolvemos. Um abraço, Começamos a Jades. desenvolver. Oi? Ah, Um abraço para Jades. começamos, um abraço para todos. Nós começamos a desenvolver esse trabalho o ano passado, né? Infelizmente a gente teve que suspender por causa da pandemia, então nós fizemos apenas uma coleta, mas foi uma coleta suficiente para a gente observar a quantidade de microplástico que existe nesses animais. E só para a gente falar, boa tarde, Mari, nossa parceira também, professora Mariana, mais conhecida como Mari. Marcos aí também, Marcos Dantas.
E aí eu queria falar rapidinho uma introdução que essas questões de poluição de plástico nos oceanos, né? Vou falar particularmente dos oceanos, que é o trabalho que a gente deu início agora, que começou na década de 70, né? Quando começou a se observar plásticos no Mar de Sargasso e depois esse estudo começou a ser mais aprofundado em diversos lugares no mundo. A gente sabe hoje se acreditava que os oceanos eram fontes inesgotáveis, né, e que se podia usar e abusar dos oceanos e que nunca ia acabar nossa fonte nesse ambiente. E hoje a gente tem um problema muito sério de plástico nos oceanos, não só nos oceanos, mas acho que em todos os ambientes no mundo. A gente observa que se utilizou o plástico para diminuir o custo e para ser uma questão mais prática, mas a gente vê que isso poluiu bastante o ambiente, né? E a gente vai falar particularmente de microplástico. Eu lembro que alguns alunos, visitando a universidade, perguntaram o que era microplástico. Nada mais é do que plásticos que são, em primeira instância, micro, né, que fica entre 0,25 micrômetros e 5 milímetros, eles são considerados microplásticos. O seu Fabrício me corrija se eu errar alguma coisa, que são o que a gente chama de microplástico primário, que são aqueles que realmente têm esse tamanho, e os secundários são aqueles que de macroplástico, ou seja, de plásticos grandes que vão se degradando e se transformando em microplástico, né? E Eu hoje a só gente queria tem um... complementar, Paty, desse quesito histórico, da utilização do plástico, a questão da escassez dos outros materiais, né? A gente vem num processo de escassez e até custos de exploração, custos ambientais, e aí a gente tem substituição da madeira, substituição do ferro, tá? E com a abundância da exploração dos parques de petróleo, começou a haver oferta muito maior e a utilização desses derivados, desses vinis na indústria, e acabou que o que a gente tem visto aí é que as formas de vinis estão deixando resíduos que têm impactado de forma maciça, principalmente os nossos oceanos. A gente vê hoje resíduos de plástico, tanto na forma macro, mas também hoje a nossa grande preocupação, a forma microscópica, e é isso que a gente tem se preocupado atualmente. Então, fala um pouquinho, Fabrício, sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos no LabPesc, né, que é o Laboratório de Isso. Biologia Pesqueira. Então, o que a gente tem feito ao longo desses 8 anos na universidade, nós iniciamos com os trabalhos de biologia reprodutiva, lá no início das atividades com peixes do São Francisco, com peixe da bacia do São Francisco, na região do submédio. Avançamos um pouco também para a questão do estudo de idade e crescimento, através de estudo de otólitos, mas a gente sempre tinha inquietação de querer trabalhar com algumas espécies também do nosso litoral, visto que a gente tem o maior litoral do nosso país e a gente sempre gostou de estar perto também do mar, né? Que a gente também queria estar perto do oceano e desenvolvendo algum tipo de prática. E aí eu moro perto de uma colônia de pescadores, que a gente tem acesso a esse tipo de material para análise. Então a gente conversou com a colônia. É uma forma de dar uma resposta também. A gente está trabalhando a pesquisa, mas a gente está junto também com a comunidade. Então, a comunidade que é mais próxima da gente, da engenharia de pesca, acaba sendo os ribeirinhos, no caso, quando trabalhando no São Francisco, mas também os pescadores artesanais do litoral. Então, a gente trabalha hoje com a colônia de Buraquinho, no município de Lauro de Freitas, que, na verdade, é na divisa dos municípios de Lauro de Freitas e Camaçari, e a gente tem feito incursões lá
para coletar esses materiais. E aí a gente está em busca do máximo de espécies possíveis para poder estar gerando esse tipo de informação. E o que a gente tem visto é que a nossa preocupação ela é real. Os dados que a gente tem analisado, de início analisado, mostram que a nossa preocupação ela não é em vão. O material está vindo e a gente constatando em laboratório a presença desses fragmentos. Eu queria só lembrar rapidinho da caixa de perguntas, né, que fica aí no quadradinho que tem uma interrogação do lado do local onde vocês digitam aqui direto no bate-papo. Se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem já fazendo, que daqui a pouquinho a gente para e começa a responder as perguntas. E, Fabrício, como a gente trabalha muito em parceria, né, eu agora estou com o laboratório, a gente trabalha no LabPesc e no LEAQUA, né, que é o Laboratório de Ecossistemas Aquáticos, e eu estou trabalhando mais com os peixes ósseos marinhos e você está trabalhando com os condrites, né? Que são os tubarões e Isso. raias. Então, me fala um pouquinho qual a espécie que já foi coletada, o que é que vocês conseguiram já observar, pelo menos nessa Bom, primeira coleta que foi realizada. nesse primeiro material que a gente conseguiu amostrar, a gente conseguiu a espécie a Rhizopyronodon lalande. É uma espécie costeira, ela está sempre ali mais próxima à costa, então os pescadores conseguem capturá-la com rede de malhar, ou seja, não precisa se afastar muito da costa para ter a amostragem dessa espécie. A gente tem duas espécies desse gênero que ocorrem aqui no nosso litoral. A mais comum é essa lalande, que a gente tinha 22 exemplares adquiridos dessa primeira coleta. E aí de diversas artes, tanto da rede de malhar, da pesca sub, na colônia também eles têm muitos pescadores que praticam a pesca subaquática, mas todos ali na proximidade da cidade, do litoral, em frente à colônia de Buraquinho, subindo até próximo a Arembepe, que já é município de Camaçari. Já é uma praia que já pertence ao município de Camaçari. Então, de elasmo brancos, a gente teve a incidência dessa espécie, que a maioria veio da pesca artesanal através da captura por rede de malhar. Certo. E aí, falando da questão dos peixes ósseos, né, que é a parte que eu estou observando, já trabalhando com serranide, lutijanide, alguns escombride também, né, que é a família dos atuns. E o interessante, que aí eu vou abrir essa discussão com o professor Fabrício para a gente falar rapidinho, mais uns 10 minutinhos e partir para as perguntas, que eu já estou vendo aqui que tem algumas perguntas, que todos os indivíduos que foram analisados até o momento, todos eles continham microplástico nos seus estômagos e nos seus intestinos, né? E o interessante que a gente observou, e aí eu queria que você comentasse um pouco, Fabrício, é que a gente tem observado muito, que aí a gente classifica como tipo de microplástico, né? E a gente vê, e a gente está observando muita fibra. Então, a maior quantidade de microplástico que a gente observou foram fibras. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, além de fibras, né, a coloração do tipo de microplástico foram os microplástico da coloração azul. Então, eu queria comentar um pouquinho sobre essa questão do tipo de microplástico, né, e a coloração dele. A gente tem na verdade, assim, essa cadeia plástica dos polivinis, a gente tem uma diversidade muito grande de polivinis. Desde sua densidade, a gente pode ter, como a gente já observou, em estudos também que a gente vem acompanhando, bem lendo, vinis de densidades menores, que são flutuantes, outros vinis que são mais pesados, que atingem espécies que são mais dubentos. Então, existe essa variedade de densidade, de formato, de tamanho, de cor. E aí vai muito da utilização de onde é empregado esse vinil. O que é muito comum, que a gente tem visto, a gente também tem visto muito vinil
que é característico pela sua forma, aqueles filamentozinhos de vinis próprios de aparelhos de pesca. Podem ser da pesca ativa, como também podem ser da pesca fantasma. Mas a gente tem uma outra questão, essa região de buraquinho, de Arembepe, onde estão localizados, onde esses pescadores atuam, tem uma pressão demográfica muito grande. Ou seja, essa faixa costeira, ela demanda de uma pressão demográfica muito grande. E aí a gente tem o Rio Joanes, que corta Camaçari, Simões Filho todinho, deságua nessa região, pode aportar também microplástico vindo de outras fontes. Então, assim, fica difícil hoje, apenas com o trabalho microscópico que a gente está fazendo de identificação, a gente definir basicamente a origem. Mas mais forma, tamanho, a gente consegue ver padrões diferentes de diversos vinis. Aí a gente tem o poliéster, o poliestileno, são vários tipos de microplástico, de diversas formas de utilização pelo homem, que estão chegando. E aí, como é que esses animais estão consumindo isso? Aí pode ser o consumo direto ou até mesmo através da troca através da teia trófica, né? Você trocar energia e trocando aqueles animais inferiores, de grupos inferiores, até chegar ao animal no topo dessa cadeia. Então, existem N possibilidades de investigação nesse nosso trabalho. Pegando essa palavra aí, a Aline está perguntando aí agora sobre isso, se a gente vê gestão direta ou se a gente vê uma transferência trófica, né? É Existe basicamente isso mesmo, Aline. isso, Aline. A gente tem visto que desde moluscos, pequenos moluscos, aí pequenos peixes, camarões, pequenos crustáceos, até chegar ao animal mais do topo da cadeia. Ou seja, essa transferência ela pode ser horizontal, mas também pode ser vertical. Essa contaminação, digamos assim, por microplástico. Mariana fez uma outra pergunta. Isso é sobre estômago e fígado, né? Se a gente tem observado falta de estômago ou fígado degradado. E se a gente está Não, analisando. Mari, esses 22 exemplares eu acompanhei de perto, o material estava intacto, você não tinha nenhum tipo de degradação, não. O que a gente tem visto hoje, relacionado do que a gente está observando, é que pequenas partículas, aí a gente tem sido minucioso com relação a isso, formando calcificações no tecido. Como se o organismo começasse gerou um pequeno ferimento e o organismo foi lá e criou uma forma de cicatriz protegendo aquela micropartícula. Isso a gente tem observado, a gente tem tido o cuidado de observar isso, porque pode ser que ele não esteja solto no estômago ou no intestino, mas está aderido à parede já com a forma de cicatrização. Eu acho que a Mariana fez uma outra pergunta para a gente ter cuidado na identificação do porosos e lalande, né? Eu acho que foi. Se foi, me Foi, corrija. Mas a gente teve cuidado, Mari, de observar exatamente isso. Quando a gente pegou, disse, olha, vamos observar, porque a gente tem essa questão do poroso e do lalande, mas a gente observou bem, inclusive, aquela a questão do questão dos focinho, poros, dos poros poros que ficam imandibulares. A no gente focinho. observou que é uma característica bem marcante para Uhum, diferenciar essas duas espécies. isso. Uma outra coisa que eu queria só falar, porque muitas pessoas perguntam isso, né? Qual o dano que é causado ao peixe na ingestão desse microplástico? Recentemente, a gente tem feito reuniões. Bem-vinda, Astrid, à nossa live. E a gente tem observado bastante microplástico e a gente se pergunta, porque para você poder fazer esse tipo de análise, qual dano está causando ao animal, tem que ser um outro processo, um outro projeto que a gente ainda não tem insumos nem equipamento para esse tipo de estudo. Mas existem artigos, a gente discutiu recentemente um artigo que fala sobre os danos que são causados ao animal. Então, a gente observou, por exemplo, que o fato da fricção dos microplásticos no estômago do peixe, ele retira algumas células, né, que são importantes no estômago do peixe. A gente observou uma
hiperemia muito grande, que é um suprimento sanguíneo arterial que é intensificado em determinado órgão, isso também Que se é uma verificou. forma do processo de cicatrização. E a gente viu também essa diminuição de células crípticas e células da vilosidade, que são extremamente importantes na absorção dos nutrientes dos alimentos, dos alimentos naturais do peixe, né? E outra pergunta que é bem que se fala bem que se isso pode passar, se por exemplo a gente consumir, eu queria que você comentasse sobre isso, Fabrício, por exemplo, se eu consumir um peixe que ingeriu microplástico, se isso pode me prejudicar também, né? É, essa pergunta ela é muito recorrente. Essa pergunta sobre o risco de ingestão, da gente consumir o peixe e se contaminar com alguma forma de resíduo químico desse microplástico. O que os estudos estão mostrando é que a gente não consegue determinar a origem desse microplástico. Por mais que que eu consiga, nas minhas inferições, nos estudos que eu tenho lido, nos trabalhos que estão sendo realizados, que existe a contaminação, eu não consigo determinar que, acontecendo um evento de reação alérgica, por exemplo, de uma pessoa que consumiu um peixe, que essa reação alérgica foi provocada pelo microplástico que o peixe consumiu. A gente não consegue, justamente pela quão difundido está a questão, o problema do microplástico. Hoje é muito comum você ver a recomendação de você não reutilizar a garrafa de água mineral. Essas garrafinhas de água de 500 ml que a gente tem costume de consumir, reabastecer para consumir novamente. Porque aquela garrafa começa a liberar forma de microplástico. Então, a água que chega na nossa torneira, existem estudos já que mostram que essa água contém partículas e microplástico, ou seja, é uma coisa que vai muito além apenas do que da questão do peixe, do molusco, do crustáceo que a gente vai estar consumindo. E uma questão que a gente está vendo muito, que o nosso consumo, particularmente o ser humano consumir microplástico, vem de água potável, a gente já tem observado, inclusive em água da torneira já foi observado microplástico. Por aspiração, a gente tem microplástico no ar também, né? Então isso faz com que a gente absorva isso. Marina está falando novamente da parte hepática. Mari, a gente pode tentar pensar numa parceria aí com a Universidade Federal Rural de Pernambuco e ver essa questão hepática também, já que a gente está coletando os animais, a gente já tem material para estudo, né? Então a gente conversa depois sobre isso. Recentemente, Mário, eu vi um episódio de um programa de um aquário lá nos Estados Unidos. Eu não me lembro se foi Michigan, se foi que o pessoal coletando sangue, aí coletou de um galha preta, ele coletou sangue galha preta e aí conseguiu determinar o índice de biofenóis no sangue desse tubarão, e era para justamente determinar a quantidade de microplástico que ele tinha ingerido. Eles capturaram o tubarão, coletaram o sangue e soltaram. E aí fizeram análise, e aí, pelos fenóis que esse polivinil liberava, eles conseguiram determinar uma quantidade, traços, de quantidade de microplástico presente no organismo desse animal. E aí pode ser que, através de algo similar, a gente consiga ver também no fígado dos tubarões. Tem uma pergunta aqui: existe outra forma de investigar microplástico em peixe sem que seja através da investigação de presença de substância no estômago? Por exemplo, É, é, algum é, biomarcador químico, por exemplo? basicamente através do estudo do sangue, né? O pessoal está fazendo lá fora, coletando sangue, e através do sangue eles estão podendo determinar através dos fenóis que são transportados. Então o pessoal está fazendo assim. A gente não tem ainda acesso a essa tecnologia, então a gente precisa da dissecação do animal através da colônia de pescador. A gente, ressaltando isso, só para a gente só deixar firme, a gente não está saindo para fazer captura. A gente está adquirindo o animal, que é da pesca artesanal,
que ia descartar, aqueles pescadores iam descartar essas vísceras, e aí a gente vai lá e aproveita essas vísceras. Ou seja, Exato, o animal está sendo coletado, está sendo comercializado pelos pescadores, a gente não está atrapalhando, não tá interferindo na atividade deles, a gente só vai lá e captura o que viraria lixo. Mariana está falando que se observa muito metais pesados nos tubarões, né? Além, através do estudo. Mariana está falando dos isótopos também, os isótopos estáveis, né? Quem não sabe, isótopos é um estudo que você analisa carbono, nitrogênio, oxigênio, estrôncio também observado. E isso é um tipo de estudo que requer um custo muito alto e equipamentos que a universidade não detém. Então, isso aí seria uma coisa mais na frente. A gente já fez um estudo de isótopos estáveis em otólitos de peixe. Então, os peixes, algumas espécies aqui do Rio São Francisco, a gente coletou e a gente pegou junto em parceria com o professor Natan, também aqui da UNEB Campus 8, né? A gente fez uma análise e conseguiu fazer um estudo de isótopo. Mas para Esse identificação. trabalho está para sair agora, né, Paty? Ele já foi aceito para Já foi publicação aceito, está para sair e acho logo, que até o logo ele final do vai ano ele sair. sai. Então, assim, a princípio, o que a gente está fazendo? Como a gente tem pouco equipamento e pouco recurso, né? A gente vê a situação do país há muito tempo vem diminuindo o recurso para pesquisa. A gente vai na colônia de pescador, nós temos a licença de ética de uso de animal. Os animais já vêm abatidos, os TMBio, pescadores capturam. Na hora deles limparem o peixe, viscerar o peixe para comercializar, a gente vai lá e pega os estômagos, mede o peixe, pesa, verifica o sexo, que a gente tem acesso ao material biológico, né, da reprodução, né, material reprodutivo. E a gente, em laboratório, a gente analisa minuciosamente esse material no microscópio, né? O que a gente está tentando em parceria agora mais na frente é tentar um espectrômetro de massa infravermelho para a gente poder infravermelho. identificar o tipo do microplástico, se é polietileno, se qual é a composição química do plástico que a gente está analisando, né? A princípio a gente só está conseguindo fazer esse tipo de análise, né? Mariana está querendo os testículos dos tubarões, Mariana. A gente vai pegar fígado e testículo para você fazer seus estudos, a gente fazer uma parceria aqui, né? Então, basicamente, o que a gente está trabalhando é dessa forma. Infelizmente, agora a gente teve que parar as coletas e as análises por conta da pandemia, né? A gente não está tendo acesso à universidade, nem pode. Mas o que impressiona, porque assim, como é que isso chega no oceano? A gente tem registro hoje de espécies que vivem em regiões extremamente profundas nos oceanos e que já apresentam microplástico no seu organismo, né? E aí, por que esses animais se alimentam de microplástico? A gente vê algumas possibilidades é que o animal, por exemplo, a gente já vê como eles têm coloração, um animal que é planctófago, ele pode confundir com um organismo planctófago para poder se alimentar, né? E como é que esses microplásticos chegam no oceano, né? Que a gente está falando aqui. Um exemplo que o Fabrício falou, que a área onde a gente está estudando, ela tem um estuário, Densidade. tem a desembocadura do rio, né? Então, foi interessante que me perguntaram recentemente, esse meu lixo chega ao oceano? Como é que o meu lixo doméstico chega ao oceano, né? A, a própria universidade tem uma incubadora de base tecnológica que eles estavam desenvolvendo, há um tempo atrás, eles estavam desenvolvendo um projeto de reciclagem de garrafa PET. Aí, poxa, que massa, reciclar garrafa PET, tal, e utilizar essa garrafa PET reciclada para confecção de camisas. Poxa, que massa, beleza, a gente vai diminuir a garrafa PET. Aí fizeram para todo o projeto, tal, deu muito certo, as camisas eram bonitas, tal. Mas o que é que acontece? Na primeira lavagem, aquela camisa começava a liberar microplástico. Então, uma ação que foi pensada como uma forma de preservação ambiental, uma forma de diminuir a pressão ambiental por conta do resíduo da garrafa PET, que a gente sabe que a garrafa PET é um dos grandes vilões
do problema do plástico. E, de forma inesperada, surgiu um outro problema, que foi a problemática do microplástico liberado pelo tecido que foi criado que foi feito com a reciclagem desse PET. Então, assim, tentou-se, e aí a gente está vendo que o problema do microplástico ele vai muito além. Ele vai muito além, porque a gente não sabe o que é que a gente está ingerindo hoje que possua essas partículas, porque elas estão vindo de N formas, de N fontes, e estão chegando para a gente. A gente não sabe até que ponto isso pode estar prejudicando ou não o nosso organismo e o ambiente como um todo. E existem algumas fontes que a gente não tem o menor conhecimento, né? Por exemplo, eu falo muito para o pessoal, pasta de dente. Existem muitas pastas de dente com microplástico, né? Álcool gel com microplástico. Você pega um álcool gel, tá lá uns pontinhos azulzinhos dentro do álcool gel. Aquilo é microplástico, né? Esfoliante para o rosto é microplástico, né? Glitter no carnaval, a gente tem muito isso. Hoje em dia já existem. Eu brigo todo ano com o Já carnaval por conta existem disso. os Os ecologicamente biodegradáveis. corretos, que são os biodegradáveis, mas são mais caros. Então, isso leva microplástico para os oceanos, né? Então, se você jogar uma garrafa de água no chão, essa garrafa de água muitas vezes fica ali no ambiente. Quando chove, ela vai ser lixiviada para o rio, do rio vai bater no mar, lá ela fica degradando, o processo de degradação dela começa a liberar muita substância tóxica e termina se transformando em macro, micro e nanoplástico, né? A gente tem Então, esse hábito até pensando que está fazendo uma boa ação. Essa questão da gente reutilizar a garrafinha de água mineral. O ideal é que a gente tenha a nossa própria garrafa, que a gente possa, com material que não libere não libere microplástico, para a gente estar tentando amenizar isso, porque só o fato da gente estar reutilizando a garrafa PET, aquela garrafinha de 500 ml para consumo de água, a gente já está sob risco de estar ingerindo o resíduo que está sendo liberado por essa garrafa. Então, assim, outra coisa que eu queria falar também, aproveitar que a gente está falando sobre essa questão, é fazer uma pequena campanha para vocês diminuírem a utilização de plástico, né? Hoje em dia a gente vê muitos supermercados, por exemplo, com as sacolas retornáveis, né? Mas a gente ainda tem uma coisa que eu modifiquei, que quando eu vou ao supermercado, por exemplo, eu não uso mais aqueles saquinhos plásticos para comprar frutas e verduras. Então a gente sempre está comprando, muitas vezes a gente compra até para a gente fazer o lixo da gente, utilizar para o lixo, né? Então existem várias formas da gente reutilizar, a gente reciclar. Eu sei que hoje, que aqui no Brasil ainda é muito caro você comprar material reciclável, né? Material que não utilize plástico, que seja orgânico, tudo que é orgânico é mais caro, tudo que é reciclável é mais caro, né? Mas, por exemplo, você tem hoje shampoo e condicionador em barra, que você não precisa comprar o pote plástico de shampoo. Você tem escova de dente de bambu, que é biodegradável. Você tem camisetas feitas de bambu. Você tem vários recursos que você pode diminuir a sua contribuição para o plástico no mundo, né? E às vezes é muito difícil, porque a gente não tem essa cultura, né? O grande problema, no meu ponto de vista, Paty, é porque é barato. O plástico um elemento que é muito barato, porque ele é um resíduo da indústria química, da indústria petroquímica, que é muito barato. Que ao invés deles descartarem ou tentarem dar um outro destino, eles transformam nas embalagens que a gente tem hoje. Então é muito prático a gente ter acesso ao plástico. Então a gente tem que começar a mudar essa cultura da utilização do plástico. Então, tem uma pergunta aqui de Jadson, né? Que ele pergunta aqui quais as ações devem ser conduzidas a partir dos resultados eu não estou conseguindo ver o resto da pergunta. Do acúmulo de microplástico em peixes. Isso, É nesse sentido, Jadson. Hoje a gente não consegue dizer assim, olha,
O peixe que eu estou me alimentando, a fonte dele foi essa. Ele está consumindo aquele plástico, a origem é essa aqui, ó, veio de tal lugar. A gente não consegue, de forma que está tão distribuído, com distribuído esse microplástico, que a gente não consegue determinar. E a gente não consegue nem dizer que se eu me contaminar com algum tipo de resíduo que seja da base desses vinis, que a origem foi o plástico. Então, a preocupação hoje da gente é na forma de diminuir o consumo de plástico para minimizar também a liberação dessas micropartículas. Então, é uma coisa que tem que partir da gente de reduzir o consumo. Porque quando a gente reduzir o consumo, a gente pode diminuir essa distribuição do microplástico no ambiente. Então, está chegando uma outra pergunta aqui agora. A utilização de garrafas de vidro, por exemplo. A gente teve uma época atrás, a gente usava muito vidro. O vidro foi substituído pelo plástico, por conta do custo. Então, a indústria de refrigerante. A indústria de refrigerante tinha uma garrafa de vidro, passou para a latinha e depois adotou o PET, porque o PET é muito rápido, o PET economiza espaço de transporte. O PET facilita muito a logística da indústria de forma geral. Só que a gente tem essa preocupação. Então, se a gente começa dentro da casa da gente já com essa preocupação, a gente vai acabar reduzindo. Mas eu dizer para você, Jadson, que eu tenho uma forma de controle através porque eu determinei que a espécie, aquela determinada espécie de tubarão, a determinada espécie de atum está com uma presença, fica muito difícil, porque é um universo todo pressionando esses estoques. Então, eu acredito que é muito mais um retorno da diminuição na utilização desse plástico, um consumo mais consciente do plástico. Exato. E isso é muito difícil, você mudar esse hábito, porque, por exemplo, você vai muitas vezes para uma festa e a dona de casa, para não ter trabalho de lavar a louça, coloca prato plástico, talher plástico, copo plástico, né? E é muito complicado a gente mudar essa cultura, né? O que a gente vê e o que a gente espera que aumente está no início, mas ainda engateando são as ações de proibição, por exemplo, de canudo nos restaurantes, né? Canudo plástico. As ações de onde você não coloca, eu não sei porque o restaurante gosta de colocar o talher dentro de um saquinho plástico, isso para mim não tem nada de higiênico nisso. Então, esses hábitos, esses comportamentos, eles têm que vir também das grandes empresas para darem os bons exemplos, né? Jadson Pois fez um é. outro comentário. Só comentar justamente essa fala de Jadson. Você já viu como é uma embalagem PET que chega na fábrica de refrigerante? É um tubinho assim, que se transforma numa garrafa de 3 litros de refrigerante. Então, é muito mais fácil eles transportarem um negocinho desse assim, que teoricamente é reciclável, ao invés de ser retornável, como eram as garrafas de vidro, por conta da praticidade e diminuição de custo da lei de produção deles. Então, mas esse custo, na verdade, a fábrica não está tendo. Ela está transferindo para um outro ponto. Ou seja, não existe almoço grátis. Tem alguém pagando essa conta. Tem uma pergunta aqui: quais são os impactos do microplástico na saúde humana, né? O que a gente pode relatar é com relação ao que a gente vê nos artigos científicos, né? Intoxicação, problema respiratório, quando você inala o microplástico através da respiração, né? Que a gente hoje vê que microplástico está no ar. Por exemplo, vocês imaginam você no carnaval, num aglomerado de pessoas, que isso a gente não vai ter nem tão cedo, né? Mas vamos pensar no passado. Imagina as pessoas com glitter. Você fala com a pessoa, o glitter está no ar, você fala, bate na sua pele. Então, pessoas podem ter reações alérgicas com esses microplásticos. Aspiração pode gerar problemas respiratórios, né? Intoxicação também, você pode ser intoxicado, ter uma infecção, intoxicação. Então, tem diversos problemas que podem Esses, gerar.
esses produtos, quem foi a Andressa que perguntou, não foi isso? Foi, Andressina. Foi a Andressa. Esses produtos, Andressa, essa base da cadeia dos polivinis, eles liberam muitos fenóis nas suas reações químicas, nas quebras de transformações químicas, eles liberam muitos fenóis. Alguns desses fenóis, eles podem causar algum tipo de intoxicação ou problemas mais sérios, dependendo da sua concentração. Então, a gente não sabe o quanto a gente está ingerindo hoje. A gente desconhece muita coisa ainda a respeito dos problemas da saúde humana que esse tipo de ingestão pode provocar. Então, a gente é um problema que é sério. Tem um grupo muito grande de pessoas preocupadas com isso. Não só a gente preocupado com o peixe. Então, a gente tem grupos preocupados com essa parte dos peixes, mas tem outras pessoas com abastecimento humano, muitos grupos de estudos que estão trabalhando justamente preocupados com esses aditivos. Quem está falando isso aí, esses aditivos que quando liberam esses biofenóis. Então, a preocupação é essa. A contaminação ela pode vir de diversas formas. E aí a gente reforça a importância, porque a gente pensa, muitas vezes as pessoas, nunca vai acontecer com você, que você não vai ser atingido, que isso é besteira, mas a gente vê que as nossas ações, boas ou ruins, elas retornam, né? Principalmente quando a gente se refere à natureza, porque você tem sempre um retorno, né? Então você vê quando, por exemplo, tem muita chuva, que tem uma enchente, que as ruas ficam alagadas, as ruas ficam imundas, cheias de plástico, de sujeira, que a gente não descartou corretamente, de forma correta. Então isso termina prejudicando a gente. Só que a gente não vê muitas vezes. O que acontece? Quando as coisas estão acontecendo de forma micro, dentro da natureza, por exemplo, você imagina um peixe em regiões de profundezas que já está sendo atingido por microplástico, imagina quanto não foi já, que já não vem acontecendo de forma macro, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque a gente muitas vezes acha que está tudo bem, que está tudo ok, que não está acontecendo, que não vai me atingir, mas a gente está com um sério problema, os oceanos, não só os oceanos, a gente vê os rios também, as ruas, a gente está com uma grande contaminação de poluente plástico no mundo todo. Então a gente precisa ter bastante cuidado. Eu vou sugerir vocês virem um documentário no YouTube que se chama Ilha de Plástico. Então sinceramente eu cheguei a chorar vendo esse documentário, que um fotógrafo ele resolve ir para essa ilha onde é uma reserva de aves marinhas, onde elas nidificam nessa ilha, e você observa a quantidade de ave morta com seus estômagos lotados de plástico. Então tem todo tipo de plástico na ilha. É uma ilha que ela fica no meio do Oceano Pacífico, né? Ela fica extremamente distante da região costeira, que a gente possa dizer, está sendo influenciado pela ação antrópica, mas é muito distante. Então eu sugiro vocês assistirem, quem gosta de ver, que chama Ilha de Plástico. É um documentário de um fotógrafo que registra isso, a quantidade de bicicleta, caixa de geladeira, diversos materiais que terminam sendo levados pelas correntezas, isso é importante. Quem estuda oceanografia e entende um pouquinho das correntes marinhas, sabe que essas ilhas remotas e bastante distantes da região costeira, elas são acometidas de plásticos e ficam poluídas exatamente da influência das correntes marítimas que saem levando, as correntes marinhas que saem levando esses plásticos para essas regiões, né? Então, é um documentário bem interessante, que está longe da gente local, mas que muitas aves morrem porque elas terminam se alimentando e consumindo o plástico, tá? E A que Andressinha fique. fez uma pergunta aqui. Vá, fala. Não, é só o nome do documentário. Do documentário, se Ilha você de colocar Plástico, no né? YouTube lá, Ilha de Plástico, aí vai aparecer esse documentário, tá? Só complementando o que Paty estava falando, por mais que o nosso objeto de trabalho hoje ele seja
focado no microplástico especificamente, mas a gente tem que ver o microplástico é apenas um dos elementos envolvidos nessa cadeia do plástico. Então, de forma geral, o plástico é um problema muito sério hoje no nosso dia a dia. Com relação à pergunta de Aline aí, a respeito do vestígio de petróleo. Lá na região, Aline, nós tivemos, que eu frequento muito aquela região, e a gente teve a ocorrência muito forte da questão do óleo. Especificamente nas nossas amostras, já foi um período após o derramamento de óleo, a gente não teve a ocorrência nas nossas amostras. A gente tem um outro problema lá naquela região, que é algo mais sério, que acho, não sei se vale a pena comentar aqui, que é com relação a uma indústria que está lá, que os pescadores já relatam eventos. Mas aí já é uma coisa que é de conhecimento das autoridades, que eles estão tratando lá, que é resíduo de enxofre. Então, a gente tinha esse problema, que é uma indústria que tem emissário submarino, mas é uma outra problemática que acho que não vem ao caso a gente falar aqui, por conta que a gente vai fugir muito do tema. Mas com relação a petróleo, nas nossas amostras, a gente não teve essa observação, não. É o que a gente observou na nossa viagem, na nossa visita à praia, lá à colônia, para a gente começar o nosso trabalho, é que na areia realmente a gente encontrou algumas manchas de óleo mais pequenas, não foram como aquelas enormes no início do derramamento, mas realmente tanto na amostra do Fabrício como nas minhas amostras, a gente não observou petróleo em nenhuma E nem nos equipamentos, quando retornavam, que a gente também observava os equipamentos dos pescadores. Uma outra questão que eu vou falar rapidinho, que já está acabando, já está no finalzinho, é uma coisa bem interessante que a gente precisa entender também, que existe uma contribuição muito grande com o material de pesca, né? A gente observa muito material de pesca descartado e perdido, e isso termina também influenciando na contaminação desses peixes, né? Então, muitas vezes a quantidade de fibra que a gente observa nos estômagos, ela é oriunda dos cabos das redes ou do material de pesca que é utilizado, né? Mas isso aí é um outro estudo, que é uma outra linha de pesquisa, que é o que a gente chama de pesca fantasma, né? Que já vem sendo desenvolvida no Brasil, e existe uma pesquisa já bem intensificada nessa questão, que é a perda de material de pesca na água e que os animais terminam sendo emalhados e capturados, por isso que é chamado de pesca fantasma. Então a gente observou em alguns pontos da praia resto de material de rede, linha de pesca, então isso influencia também na contribuição de microplástico nos oceanos, né? Mas em menor quantidade se comparado ao que vem do continente, né? Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu acho que eu já respondi a todo mundo. Quem eu não respondi, se manifeste aí para a gente responder. E aí, rapidinho, que a gente está acabando, eu queria que falasse um pouquinho sobre a perspectiva do que vai ser agora daqui para frente, né? Que a gente parou as atividades da pandemia e qual é a perspectiva que a gente tem, né? Porque a previsão é que a gente não tenha atividade presencial ou atividade que acumule ou que aglomere pessoas, pelo menos até o segundo semestre do ano que vem, né? A perspectiva. Quanto menor a quantidade de gente reunida para aula ou algum determinado estudo, melhor para a gente, até sair essa vacina, né? Então, qual é a perspectiva agora para Na verdade, a perspectiva era de ampliar a área de coleta, já que havia já conversa já com a colônia de Arembepe, para a gente estar ampliando esse esforço amostral. Só que dentro do atual cenário, a gente precisa de ver formas seguras para estar indo a campo, até a própria universidade já está trabalhando formas de como a gente deve proceder para a atividade de campo e a preocupação com os alunos, né? Nossa preocupação também ainda é maior essa, porque além do ir ao campo, a gente vai ao campo com os estagiários, então a gente tem essa preocupação. Mas a perspectiva é continuar as atividades
de estudo teórico, o que a gente está pelo menos aprofundando o nosso conhecimento teórico de o que é que os outros pesquisadores estão trabalhando aí fora. Então, tem muita coisa sendo feita, muito trabalho sendo publicado, e a gente está se mantendo atualizado para que, quando a gente tenha a liberação do retorno das atividades, com a possibilidade de novas coletas de campo, a gente poder ampliar o nosso esforço amostral nessa região. Então, é uma região que é muito... a gente tem uma pressão muito forte, tanto por conta dessa concentração demográfica, como também a região mais ao norte do estado, uma pressão por conta do turismo. A gente tem uma área que é mais preservada, mas a gente tem um esforço muito grande no turismo. Então, a intenção da gente é avançar com relação ao litoral norte do estado. Vamos ver se isso é possível. Ok. E aí, quando a gente retornar, a gente vai voltar às coletas, né? E aí, teve uma dúvida sobre essa questão, né, da pandemia. A gente tem observado, muita gente tem essa dúvida. Será que com a diminuição de pessoas na praia, a diminuição do turismo, se isso também diminuiu essa carga de aporte de plásticos e microplásticos nos oceanos, né? É uma dúvida que... Eu acredito, Paty, que da forma como a gente está consumindo delivery, será? Eu acho assim, realmente, com certeza há uma diminuição, mas eu não acho que seja uma diminuição para você chegar e dizer, os oceanos estão limpos. Não. Mas a carga diminuiu. O que a gente precisa lembrar é que a gente ainda tem, principalmente falando em termos de países de terceiro mundo, né? E aí isso inclui o Brasil, a gente tem uma grande quantidade, uma grande população que não tem o esgoto, né? Não tem o saneamento Exato, porque básico. E o que é que acontece? A gente despeja microplástico o tempo todo pode, nos rios porque e pode nos ser, oceanos. a gente pode sentir de forma costeira, a gente tá num passeio, numa praia, alguma coisa assim, a gente tem essa Exato. percepção que é do macro. A É gente tem isso a que eu disse, é a percepção do visão macro, macro que a gente tem, né? É a visão mas macro que a gente... a visão do micro, se a gente continua ingerindo PET, continua pedindo descartável, isso aí acaba refletindo por conta. Um dos grandes influenciadores, carreadores, são justamente os esgotos domésticos. E tem muito microplástico chegando por esgoto, que as centrais de tratamentos, quando os esgotos são tratados, também não conseguem segurar. Então, é porque a gente tem visto muito, por exemplo, com o isolamento, que as pessoas comparam, por exemplo, que com o isolamento a gente vê alguns animais voltando a realizar algumas atividades que não realizavam antes, né? Mas com relação a isso, se a gente levar em consideração que a gente tem um grande aporte de microplástico e de poluentes através do esgoto doméstico, essa diminuição realmente ela não é representativa quando a gente É fala isso, a em gente termos de tem isolamento. pode ter essa percepção, essa falsa percepção de diminuição, porque o ambiente costeiro, ele está... Se você chegar nas O praias, ambiente as areias estão limpas, né? o ambiente costeiro praial, porque o ambiente costeiro ele não se resume apenas a isso. Então, a gente tem outras formas de pressões ao ambiente costeiro, que não é apenas a praia, apenas o litoral, que a gente está vendo aquele supralitoral ali. Não, a gente tem outras formas de agressão ao ambiente que a gente não está vendo. Então, pode ser que eu parei de ir para a praia, parei de jogar espetinho de queijo coalho, tampinha de garrafa, lacre. Esse tipo de pressão com certeza diminuiu. Mas a pressão do microplástico, eu tenho minhas dúvidas. Ok. Alguém tem mais alguma pergunta? Já está já finalizando aqui o tempo da gente. A gente teve um bom tempo, né? Uma hora de conversa sobre um assunto tão polêmico e tão importante. Alguém tem mais alguma pergunta? Se vocês não tiverem, a gente vai encerrar por aqui. Alguém aqui. Além das nanopartículas que estão nos... Opa, peraí. Das nanopartículas... Desculpa. E produtos de higiene, né, professor? Isso. Exato. Eu falei no É, início, a escova, por exemplo, as pessoas gostam muito de usar a pasta de manda um beijo dentes para para ela, clarear Mari. os dentes.
Essa pasta de dente para clarear os dentes, ela tem micropartículas nela, por isso se você pegar a Os pasta de dente e esfoliantes de passar no pele. dente, aquilo ali, além de ser ruim, que vai deixar seu dente sensível, porque vai tirar a proteção e não vai clarear, que não é assim um milagre. Aquele microplástico da pasta de dente, ela vai para o ralo da pia e vai terminar nos E a- oceanos, né? então, É o aí só esfoliante de complementando, rosto, né? Esfoliante para o corpo, todas essas esfoliantes, essas micropartículas, então elas terminam indo para os oceanos. e aí Oi. complementando a pergunta do SMS Ecology, é justamente nesse sentido. As nossas estações de tratamento de esgoto, quando aquela parte da população é coberta, elas não retêm todo tipo de partícula. Algumas dessas partículas, por conta do tamanho reduzido, acabam passando. Então, vai carrear para um córrego, para um rio e vai acabar chegando ao mar. Então, a gente não tem, justamente por conta da, da questão do tamanho, da tecnificação, de como está distribuído os serviços, a gente não consegue essa retenção. Então, na minha percepção, esse material continua chegando, mesmo durante a quarentena. Então, eu acredito que não tenha diminuído, possa ser que até tenha aumentado, por conta que a gente está passando muito mais tempo e consumindo muito mais desses materiais que geram as partículas. Mas é uma crença minha. E aí, o recadinho final, para a gente finalizar, revejam as suas atitudes. Né? É muito fácil a gente criticar as grandes empresas que estão poluindo, quando eu, dentro de casa, por exemplo, não faço uma coleta seletiva, não separo o lixo orgânico do reciclável, né? E quando eu não evito usar um canudo plástico quando eu estou no restaurante, né? Quando Ou eu até não mesmo uso, reutilizar o canudo. Ao invés de quando, utilizar dois, três, usa só um. que a gente vai tomar, quando a gente vai num barzinho tomar caipirosca, sempre vem com canudo plástico. Então você pode pedir sem canudo plástico, né? Porque como ainda não existem leis que proíbem ou que não permitem o uso de canudos plásticos, como hoje já existem em alguns estados, Rio de Janeiro, por exemplo, é um exemplo. Mas você pode simplesmente dizer, olha, traga minha caipirosca sem canudo, que é o que a gente faz, né? E é tão interessante isso, a cultura e a educação é tão marcante nisso, que automaticamente os garçons já colocam o canudo dentro da sua bebida. Então, o ideal seria exatamente essas leis que proíbem ou que não permitem o uso desse canudo, tá? Então, a gente tem menos de 2 minutos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a presença, a participação do professor Fabrício por ter contribuído para essa live, parabenizar os estudantes de Engenharia de Pesca da UNEB Campus 8, particularmente da turma 2017.2. E se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem fazer, que a gente pode responder depois. E eu gostaria que o professor Fabrício desse suas palavras de encerramento, que a gente tem 1 minuto e meio. Falar rapidinho que vai encerrar. Então, agradecer também o convite da turma. Confesso que não fico muito à vontade com a mídia, mas deu para falar um pouquinho do que a gente está fazendo e tentar despertar o interesse de vocês pelo tema, porque é um tema importante. E deixar o meu Instagram, tá aí, vocês estão vendo meu Instagram, e meu e-mail da universidade para qualquer outro tipo de dúvida que eu possa sanar. É o flfreitas@uneb.br. Então, pode salvar meu e-mail e qualquer dúvida, a gente está respondendo também por lá, ou até aqui mesmo pelo Instagram. Obrigado também. Obrigado, Paty. Obrigado. E Ah, então, um mandar um recadinho. abraço para a Zeca, que entrou aí, a FAEP, nosso presidente da Federação de Guia de Pesca, os Vai colegas começar uma também live agora presentes. para vocês participarem então da live, né? Ele avisou que vai começar uma live agora às 16 horas. E, mais uma vez, revejam as atitudes de vocês. Será que vocês realmente Abraço, Marcílio. vocês estão evitando plástico? Então não adianta só a gente criticar as grandes empresas, os restaurantes, quando a gente não muda a atitude, tá? Não também que vocês tenham um final de semana aí